Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando para fazermos nosso devocional diário. Hoje eu quero encerrar as mensagens que falam sobre perdão. Então eu gostaria de contar para vocês a parábola. Uma parábola que fala sobre que o Senhor Jesus contou aos seus discípulos do credor incompassivo. Eu já contei essa parábola uma certa vez quando fiz a ministração das parábolas, mas hoje eu quero utilizar essas parábolas para mostrar-vos acerca do perdão. O Senhor Jesus diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar conta com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrou-se reverente e rogou: "Se paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Se paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor entregou aos seus carcereiros até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, se de íntimo não perdoardes cada um aos seus irmãos. Essa passagem, amado, ele se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 23 até o versículo 35. Muito bem, amados, eu gostaria que os irmãos entendessem que este homem, a qual a Bíblia se faz referência de que devia uma quantia em talento, na verdade, ele devia 500 anos de trabalho para seu senhor. E o seu conservo lhe devia 100 dias de trabalho. Ele foi incapaz de perdoar 100 dias de trabalho, recebendo um perdão de 500 anos de trabalho que ele deveria pagar para o seu Senhor. É interessante notar a comparação que o Senhor Jesus faz ao reino dos céus, identificando o caráter do reino de Deus. O rei, nesta parábola, pode ser compreendido como sendo o próprio Deus, mas caracteriza também o tipo de gente digna de viver no reino e que coloca a lei do amor em total destaque acima de todas as coisas. Qual é a aplicação desta parábola? Esta parábola ilustra a difícil atitude
que o ser humano tem de perdoar e serve para mostrar que cada membro da comunidade cristã deve praticar esse espírito de perdão em todas as atitudes da sua vida. Essa parábola, inclusive, enfatiza uma das mais elevadas ensino que a igreja cristã precisa exercitar, ou seja, o perdão completo. O perdão de Deus, amado, é gratuito e está voltado até mesmo aos piores pecadores. E os homens certamente têm o mesmo privilégio de imitar esta atitude divina. Quando assim procedem, ele se torna mais semelhante a Deus e ao seu Filho, ao Senhor Jesus, que é o padrão da humanidade exigida pelo próprio Senhor. Jesus exemplificou por suas palavras que os homens ainda têm um grande privilégio ao se tornarem seus discípulos, o papel de mediadores e pacificadores entre as pessoas. Então cada um de nós temos o dever de espalhar o espírito de mansidão do Senhor no seio da comunidade cristã, assegurando que, perdoando, pode também se esperar a compaixão de Deus, mas se recusando a fazê-lo, pode-se esperar um duro julgamento contra os seus próprios pecados. Todos nós, amados, temos pecados, temos praticado aquilo que tem desabonado nossa conduta. A lei do Antigo Testamento, ou seja, colhemos aquilo que plantamos, essa é a lei universal. Ou seja, quem planta amor, colhe amor, mas quem semeia vento, colhe tempestade. Só depende de cada um de nós. Se semearmos o que é bom, certamente colheremos o que é bom. Porém, se semearmos o que é mal, colheremos os devidos resultados da própria maldade. Não há outra colheita a ser feita, amados. Eu tenho observado que pessoas que hoje estão sofrendo, eles fizeram outras pessoas sofrerem no passado. Então, profeticamente, o rei disse dessa parábola, representa Deus que é revestido de autoridade suprema e resolve ajustar conta com os seus servos, e que fatalmente acontecerá mais cedo ou mais tarde. A palavra de Deus diz que todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo o que tivemos feito em vida. Haverá um dia em que todos estarão perante o grande tribunal, quando serão condenados por causa das atitudes que tomaram diante de Deus em relação ao seu Filho Jesus Cristo, ou que será perdoado, porque muitos se arrependem enquanto é tempo. O credor incompassivo representa aquele tipo de pessoa que tem um débito diante de Deus, pelo qual não pode pagar, sob hipótese alguma. E o débito era tão imenso que só mesmo poderia ser devido a um rei. Por outro lado, temos também que considerar este servo deveria ser muito importante para que o seu rei lhe confiasse tamanho crédito.
A Bíblia diz que quanto mais recebemos de Deus, mais teremos que prestar conta diante de Deus. Então, quando a pessoa muitas vezes se torna muito importante na obra de Deus, ele recebe de Deus dons, ele recebe poder para operar dentro do universo espiritual. Mas se ele não zelar por esses dons, por esse poder, ele um dia terá que prestar conta de tudo que recebeu, da sua própria mordomia diante de Deus. E de fato, amados, Deus sempre confiou grande coisa aos seus servos, não somente bênçãos materiais, mas também as espirituais. A atitude de Deus em ajustar conta fala do direito do Senhor na administração da sua justiça eterna e universal. Há de se considerar que por sermos tão importante para Ele e termos recebido tamanho crédito, ficamos na obrigação de prestar conta daquilo que Ele nos deu. Se Deus te deu um dom para pastorear, use esse dom para pastorear. Se Deus te deu o dom de profetizar, use esse dom para profetizar. Se Deus te deu o dom de curar, use esse dom para curar. Se Deus te deu o dom de operar maravilha, use seu dom para operar maravilha. Mas lembre-se que a palavra de Deus diz que de graça recebemos e de graça devemos distribuir. Existem pessoas que hoje estão cobrando por aquilo que recebeu da parte de Deus. Ele nos deu, Ele nos dá e nós iremos prestar conta daquilo que Ele tem nos concedido. Então Ele é perfeitamente justo com um acerto de conta de tudo que Ele colocou em nossas mãos, de tudo aquilo que Deus depositou na nossa mão, na condição de sermos seus administradores, de sermos seus mordomos ou administradores. Lembra-vos da mensagem da mordomia cristã que eu havia ministrado o ano passado? Eu trouxe uma série de mensagens falando sobre a mordomia cristã. Então, amados, para se ter uma vaga ideia de quanto representava 10.000 talentos, naturalmente a dívida daquele credor incompassível, basta dizer que os impostos imperiais pagos pela Judéia, Samaria, Galiléia, pela Pérsia, junto àquela época, é algo em torno de 800 talentos. E esse servo, ele devia 10.000 talentos. Então, colocando isso, podemos verificar que a lição que o Senhor Jesus quis nos dar foi que a dívida daquele credor era tamanha que ele não podia pagar. O credor representa o ser humano que, não podendo pagar pelos seus pecados, merece, sem qualquer sombra de dúvida, o próprio juízo de Deus, a condenação eterna, a prisão eterna da sua alma. Nós éramos escravos de Satanás, amados, e fomos libertos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então fica assim caracterizado que somente a misericórdia divina pode isentar alguém da sua grande dívida para com o Senhor. Não há. O próprio Senhor Jesus disse: o que daria o homem em resgate da sua alma? Não há como resgatar a nossa alma. Dessa forma, temos a comparação do débito de cada indivíduo aos olhos de Deus.
quando o credor, aquele credor que havia recebido perdão do seu senhor, ele se apresentou para pagar sua dívida, o rei ordenou que ele fosse vendido, ele e toda a sua família, bem como tudo o que tinha, para que fosse saldado o seu débito. Esse era antigamente a atitude comum dos credores para com seus devedores. E mesmo entre os judeus havia tal prática. Nós podemos verificar isso quando aconteceu aquele acontecimento com o profeta Eliseu, narrado no livro de 2 Reis, no 4º capítulo, onde a viúva, ela procura o profeta Eliseu dizendo: olha, o meu marido morreu, ele era teu servo, e ele deixou uma dívida, e o credor do meu marido, ele confiscou tudo que eu tenho, até meus filhos serão vendidos como escravo. Então, amados, eu já vos disse, nós também fomos vendidos como escravo de Satanás. Esse fato vem a nos mostrar ainda mais a gravidade, a importância da dívida que o credor tinha para com o rei, que por causa do seu gesto de humildade, o Senhor teve misericórdia com ele. E o Senhor tem paciência comigo, diz ele, e tudo te pagarei. Mateus 18, verso 26. E ele foi totalmente perdoado da dívida. Ora, se temos da parte do nosso grande credor um perdão total da nossa dívida, que vale bem mais do que todos os membros da família, então há que se esperar da nossa parte também uma consideração semelhante para com aqueles que tão pouco nos devem. Existem pessoas que dizem: eu prefiro perder a salvação do que liberar perdão por fulano. Aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, ou aquilo que ela fez, é imperdoável. Agora imagina só o tamanho de dívida que nós tínhamos com Deus. É exatamente essa a tônica da parábola do credor incompassível. Realmente foi isso que aconteceu, pois aquele credor incompassível não teve a mesma consideração para com um devedor que devia a ele, cuja dívida representa apenas 100 dias de trabalho. Não era tão irrisória essa dívida, mas ele foi incapaz de perdoar. Verdadeiramente, amado, o Senhor Jesus exige que haja entre nós um tratamento idêntico àquele que Ele nos dispensa. Se recebemos o perdão, então temos também que perdoar. Aliás, este é o sentido da cruz de Cristo. O Senhor, Ele nos perdoou uma dívida tão grande. Isto é da mesma forma como devemos tratar as pessoas que muitas vezes têm nos ofendido. Porque a nossa dívida para com Deus, ele é tão grande. Ele custou o sangue do seu Filho. Ele custou o sangue derramado na cruz. O sacrifício de Cristo, ele nos resgatou da condenação eterna que nós estava destinado. Nós estávamos alienados de Deus, mas Cristo nos levou de volta para Deus, para que pudéssemos receber o perdão divino. Então cabe a cada um de nós exercitarmos também o perdão. Vou fazer a breve oração, amado, para encerrar.
Senhor meu Deus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esse período que eu trouxe a ministração acerca do perdão. Não sei quanto áudio eu gravei sobre perdão, Pai. Quando eu for salvar no meu arquivo pessoal, estarei verificando quanto áudio foi feito acerca de perdão. Mas desde já, Senhor, eu te peço o espírito de perdão, para que eu possa também estender perdão para as pessoas que necessitam ser perdoado. Para que eu não venha agir como um credor incompassivo, que recebeu o perdão de uma dívida que a ele não havia possibilidade de pagar. Mas quando ele encontra um conservo seu, uma dívida irrisória, ele lança seu conservo da prisão. E a palavra do Senhor nos mostra que o rei, que é o Senhor nosso Deus, irou-se com esse credor incompassível e o lançou nas trevas exteriores. Ó Deus, que nós não venhamos perder a nossa salvação pelos atos inconsequentes da nossa vida. Que não venhamos perder a salvação da nossa alma, que é eterna, por causa da soberba do nosso coração. Purifica-nos, ó Deus, através da tua graça divina. É isso que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.